Como criar produtos inovadores? Essa é a pergunta que está na cabeça de muitos designers, engenheiros, empreendedores por aí. Todo mundo fala que temos que inovar, temos que ser inovadores, mas como, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente encontra esse santo graal? Então, vamos continuar aqui com a nossa série sobre esse assunto, ferramentas para inovação em produtos. E hoje é uma ferramenta bastante aplicada, bastante utilizada, que é o brainstorming. Eu sou o Marco de Carvalho, sou autor, professor e mentor na área de desenvolvimento de produtos, inovação e gerenciamento de projetos. Então, brainstorming, o que é isso? Tempestade de ideias, né? Ou toró de parpite, como o caipira fala. Então, o brainstorming é uma ferramenta para geração livre de ideias por uma equipe. Foi pensada pelo criador dela, né? Alex Osborne, para você reunir uma equipe, você ter um moderador e você deixar esse pessoal expressar suas ideias sobre o problema em questão, né? No caso lá, quando Osborne propôs isso, ele trabalhava numa agência de publicidade. Então, publicidade é uma área onde soluções criativas, slogans, etc., eles têm que estar o tempo todo surgindo, e ele estruturou e propôs esse método. Então, é bastante utilizado. Tem muitas variantes do brainstorming, né? Então, você pode fazer o brainstorming ao vivo, né, numa reunião da equipe. Você pode fazer à distância, né, com as ferramentas aí de colaboração, Zoom. Você pode fazer o brainstorming com desenhos, né? Então, o pessoal da área de design aprecia muito isso aí. Então, ele, além de ele não fala tanto a ideia, ele desenha, descreve e cola na parede lá uma seção, né, que o pessoal faz, e não usa só, também fala, né, mas não usa só a descrição falada para descrever a ideia, desenha também. Então, tem várias formas de fazer, né, e a gente vai descrever aqui um passo a passo para fazer o brainstorming. Primeira questão é definir a sua equipe e o moderador, né? Então, equipe normalmente tem que ser o pessoal envolvido com a questão na prática, né? Então, você não vai convidar alguém totalmente alheio ao assunto. Até pode, né? Para essa pessoa trazer um ponto de vista extra, de fora, etc. Mas normalmente são mais as pessoas que estão ali envolvidas com aquele tema. Moderador, quem que deve ser o moderador? Alguém da equipe que tenha uma boa capacidade de fazer perguntas, estimular a discussão, estimular a geração de ideias, né? Evite colocar o chefe, né? O supervisor, o chefe, para ser o moderador. Ele vai meio que travar ali a geração livre de ideias. Então, a primeira coisa é isso: formar a equipe, o moderador, colocar o objetivo, né? Isso já é função do moderador, ele colocar o objetivo específico daquela reunião de brainstorming. Então, pode ser para resolver um problema, pode ser para encontrar lá um diferencial em relação aos produtos concorrentes que você pode tentar oferecer. Pode ser um brainstorming em cima de um estudo que foi feito de reclamações de clientes e como é que você vai melhorar em relação àquilo, como é que você vai corrigir esses problemas. Então, as possibilidades são muitas, né? Então, mas é importante ter um objetivo para aquela reunião, não deixar a ideação correr solta demais, tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Aí vem a geração de ideias. Então, essa geração de ideias deve ser o mais livre possível. O moderador não está ali para inibir ninguém, muito pelo contrário, ele está ali para incentivar que se gere ideias livremente. E até se ele perceber que tem alguém que está inibindo as ideias dos outros, criticando, ele vai pedir para aquela pessoa não fazer isso e tal. Ele pode até anotar a objeção, né, para uso posterior, mas ele vai deixar a ideação correr livremente, a geração de ideias. E ele pode também no decorrer da geração de ideias, estimular a geração de ideias. Então, às vezes, pode ser que a geração livre de ideias ficou um pouco travada, o moderador vai lá e solta uma pergunta provocativa. E se a gente
invertesse, se a gente modificasse isso, se a gente adaptasse isso, né? Então ele coloca questões ali para incentivar que continue a geração de ideias. Por que não se deve criticar ideias esdrúxulas, né? Ideias estranhas que aparecem no brainstorming? Porque essas ideias muitas vezes são degraus para uma ideia melhor. Então faz parte do brainstorming você gerar ideias, entre aspas, absurdas, né? Para depois capitalizar em cima delas. E às vezes você chega lá no final e percebe que a ideia nem era tão absurda assim, que ela é, na verdade, prática e pode ser utilizada. Você pode ter também um momento no brainstorming, né, que o moderador vai fomentar uma discussão, né, em cima das ideias geradas e talvez promover em cima disso uma nova geração de ideias, uma melhoria dessas ideias, uma adaptação dessas ideias que já foram geradas. Isso já mais para o final da sessão. É importante que essas ideias estejam todas sendo registradas, né? Então, hoje em dia a gente carrega aí no bolso uma máquina que faz isso muito facilmente, né? Você pode gravar a sessão, pode filmar, né? Então tem várias formas de fazer. Ou também funciona anotar. O moderador pode simplesmente anotar as ideias geradas e ir fazendo uma lista disso. No final, quando considerou-se que já chegou a um número de ideias interessante, você vai partir para a avaliação. Então daí a própria equipe, o moderador vai pedir para a equipe começar a votar nas ideias mais interessantes. Se são muitas ideias, vamos dizer que você gerou 200 ideias, 300 ideias, é uma quantidade grande para avaliar de uma vez. Então o que pode ser feito antes disso é um diagrama de afinidade. Então o moderador vai passando cada ideia com a equipe e formando grupos, né? Grupos de ideias afins, ou seja, classes de ideias para resolver o problema. E aí na avaliação fica mais fácil, porque o pessoal pode votar na classe, né? E depois na ideia. Fica um pouco mais fácil de fazer a avaliação e a seleção das ideias. Aí essa avaliação é feita pela própria equipe, né, com a motivação ali do moderador, e você finalmente vai partir para elaborar um plano de ação. Então, um plano para implementar aquela ou aquelas ideias consideradas mais promissoras. E às vezes no brainstorming você tem ideias que você pode implantar imediatamente e a médio prazo, a longo prazo, né? Então, o plano de ação tem que contemplar tudo isso aí, tem que tratar de todas as ideias. Então, com isso a gente abordou o brainstorming. É uma das ferramentas também que está lá no nosso novo livro, Ferramentas para a Inovação em Produtos. O link da página do livro está aqui na descrição do vídeo. Por favor, curta o nosso vídeo aqui, né, para nos dar incentivo para continuarmos criando esse tipo de conteúdo. Compartilhe com aqueles que gostam desse assunto da inovação, né? Da inovação, desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos. E se você gosta desse tipo de assunto, temos tratado sempre aqui no canal sobre isso, é convidado aí também a se inscrever no nosso canal. Agradeço a atenção até aqui e me despeço. Um abraço, até a próxima.